Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Esta é a lição número 5 da classe de jovens. Nesta lição, os hinos sugeridos são 124, 407 e 526. O que a teoria da evolução tem a ver com a teoria do criacionismo? Ou melhor, o que elas têm em comum? Aqui comigo você saberá o que elas têm em comum. E nós somos obra do acaso? Foi Deus quem nos criou? Ou nós somos pessoas que surgiram daquilo que chamam de o Big Bang? Como explicar essas situações? O que é o método científico? O que de fato podemos provar de uma forma científica e bíblica a questão da origem das espécies, a origem do universo? Será que foi realmente Deus quem criou todas as coisas? Ou será que de fato foi o Big Bang, a grande explosão? Será que temos de fato algo para aprender sobre a questão da evolução das espécies? Nesta aula, veremos as respostas sobre essas perguntas. Introdução. A temática da lição deste domingo é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito nas Escrituras Sagradas. Já a teoria da evolução e outras que tentam explicar a origem da vida, do universo, oponentes ao criacionismo, carecem de muitos argumentos para tentar de forma mirabolante explicar a origem da vida e a evolução das espécies. Há um grupo de pessoas que de maneira nenhuma aceita que foi Deus quem criou o universo. Aqui vamos falar sobre a questão do criacionismo, por exemplo. O que é o criacionismo? O criacionismo é a temática, a ideia, a narrativa de que foi Deus quem criou todas as coisas. E é nisso que nós acreditamos, que foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive você foi obra do Criador. Entretanto, existem algumas questões, algumas teorias sobre a evolução, ou melhor, que se opõem ao criacionismo, como a evolução e também a questão do Big Bang. Quais são as diferenças? O criacionismo é a teoria que se fala sobre a questão de que Deus criou todas as coisas. A teoria da evolução diz que um ser, devido à evolução daquela espécie específica, ela dá origem a uma outra espécie. E a teoria do Big Bang diz que foi uma grande explosão quem criou todo o universo complexo que vemos hoje. Então, estes são os temas desta lição de hoje. E é importante que nós venhamos realmente compreender o núcleo do que está dizendo, do que se está falando, se tratando nesta lição, porque muitas vezes você, jovem, será questionado acerca destas coisas. Você muitas vezes será colocado contra a parede sobre a questão bíblica e você saberá exatamente o que respondeu. O ensino científico, o método científico. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Esse método científico, o que ele faz? Ele é neutro acerca das questões de filosofias e religiões, entre outras coisas. O método científico ele é unicamente no intuito de explicar algo, de dar uma resposta plausível com base em estudos específicos. Por exemplo, eles querem responder algo sobre a questão do mundo, por exemplo, do universo, do que criou ou qualquer outra coisa. Então eles fazem essa pergunta, então eles pensam numa resposta possível. Aí eles testam para ver se essa resposta será verdadeiramente cientificamente comprovada. Este é o método científico para poder dar explicações sobre as questões da vida aqui na Terra. É verdade que a ciência ela explica muitas coisas, entretanto há coisas que a ciência não consegue explicar. Mas de modo geral, nós cristãos, nós não somos contra a ciência, mas
temos por base a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus para nós, ela é superior à ciência. E por que ela é superior à ciência? Porque o nosso Deus é conhecedor de toda a ciência. Portanto, como nós temos a palavra do Senhor, então temos aquilo que é superior a todas as coisas. Mas esse método científico, claro, ele dá algumas explicações muito plausíveis para algumas coisas. É verdade, mais uma vez, nós de maneira nenhuma devemos negar a ciência, de maneira nenhuma. A ciência, ela é amiga do Evangelho, a ciência é amiga do Senhor. A ciência, na verdade, não é nem amiga necessariamente, né? Ela é, na verdade, porque como Deus é conhecedor de toda a ciência, foi Deus quem criou a ciência também, né? A verdade, também da verdade, é essa daí. Então a ciência e a palavra vão sempre andar de mãos dadas. Do que se ocupa a ciência? Segundo o dicionário House, é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Entretanto, temos aqui uma questão muito interessante do conjunto da ciência. O que é a questão da ciência? Primeiro, ela observa sobre uma determinada área. Depois, a ciência identifica o que ela está observando. Depois, ela pesquisa sobre aquilo que ela está observando. E, finalmente, ela explica o que estava observando. Agora, essa explicação, essa observação, todo esse processo, às vezes, demora décadas, anos a fio de estudos e pesquisas. Agora, é verdade que algumas questões da ciência, que há uma questão de coerência entre a Bíblia e a ciência. Eu vou te dar um exemplo, que é um dos exemplos que eu gosto mais de usar. Por exemplo, a ciência diz que existe 2 gêneros, mulher, XX, e homem, XY. E o que a Bíblia diz a respeito de quantos gêneros existem? A Bíblia diz que existe macho e fêmea. Só existem 2 gêneros para a ciência e só existem 2 gêneros para a Bíblia. Então, entre tantas outras coisas, a ciência ela vai sempre andar de mãos dadas com a palavra. Apesar da Bíblia não ser um livro científico, mas a ciência acaba provando que realmente a Bíblia está certa. Mas como explicar a fé? Como conseguimos explicar a fé? Como conseguimos explicar Deus? Não há não temos como explicar utilizando a ciência. Você não consegue utilizar a ciência para explicar a fé. Não há possibilidades. Mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Mas pela experiência que você tem com Deus, pela experiência que você tem com a palavra, você consegue compreender o que é a fé. E a resposta está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? Como explicar a Deus? Você acaba tendo uma comunhão com o Senhor. Você não consegue explicar o Senhor porque a natureza divina ela é muito superior à nossa. Mas em alguns casos nós conseguimos não explicar necessariamente, mas às vezes algumas coisas que nós conseguimos entender. Por quê? Porque temos uma comunhão com o Pai. Agora, no sentido de criação, nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque a criação ela é um milagre, é um grande milagre a criação. Criar e manter. A Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança da criação. Nada sairá do lugar. Você imagina que o Sol está lá no lugar dele há algum tempinho, né? E ele não cai e não cairá. Da mesma forma a Lua, as estrelas, entre todas as coisas. A propósito, você sabe o tamanho do universo? E se eu te disser que eu sei o tamanho do universo? Bom, o tamanho do universo não é muito difícil de medir não, mas você precisa de um mega computador para medir isso. Você multiplica 1,5 trilhão de quilômetros por 93 bilhões. Aí você terá o tamanho do universo. Então, o Senhor, ele mantém
todo este universo na mais perfeita harmonia. Os planetas, todo o sistema solar, todas as galáxias, tudo que tiver, tudo está mantido pelo Senhor. Se houvesse uma explosão seria incapaz de fazer isso. É de uma falta de coerência uma pessoa dizer que somos a resposta de uma explosão. Porque se nós fôssemos levar isso ao pé da letra, se uma grande explosão causou, deu origem a todo o universo, o planeta e todas as coisas, então basta dizermos então que se tivermos um carro, por exemplo, se eu quiser melhorar o carro, é só fazer uma super explosão nesse carro, que esse carro vai se tornar melhor. Ou seja, a explosão, ela nunca é para construir. A explosão é sempre para destruir. Toda explosão destrói. Não há como construir com uma explosão. Então, até uma questão científica, a própria ciência prova que o Big Bang é uma teoria completamente errada. Ela é só uma teoria, ela não tem fundamento científico, nem bíblico. Então você vê que por aí nós já conseguimos compreender que não foi o Big Bang quem causou, quem originou o mundo. Isso é inconcebível. Não há como ter. E ainda que fosse o caso dela criar, vamos imaginar que foi de fato o Big Bang que causou todo o universo e tudo que nele há. Como é que essa explosão mantém isso nos seus devidos lugares? Não dá para conceber isso. É de uma falta de coerência de uma pessoa dizer que somos fruto de uma grande explosão. Não há nem o que comentar, é de uma estupidez fora da naturalidade, é uma estupidez fora do comum. É gigantesca essa estupidez de uma pessoa dizer isso. O surgimento da ciência moderna. A ciência moderna, muitas das teorias da ciência moderna já não são mais aceitas em nosso tempo, porém Deus e sua palavra não têm prazo de validade. É verdade que a ciência moderna começou a tomar forma lá no século XV, mas algumas coisas vão caindo por terra à medida que o tempo vai passando, vão ver que aquilo lá não era exatamente aquilo que a ciência disse. Algumas vezes, é verdade, a ciência vai falhar, isso aí não tenha dúvida. Elas vão descobrindo coisas e depois vão descobrindo que aquela descoberta estava equivocada. Entretanto, a palavra do Senhor, ela é e sempre será completamente atual, porque ela não tem prazo de validade. A palavra do Senhor é tão extraordinária que mesmo depois que tudo se encerrar, a palavra de Deus vai continuar se cumprindo. Mesmo depois de que tudo se acabou, fomos para o céu, estamos morando lá, mas ainda assim a palavra de Deus irá se cumprir. Então, se cumprir no sentido, para ser direto, você vê que depois de que todas as coisas se acabarem, você verá, nós entenderemos, talvez sim, talvez não sei, mas nós sabemos que o adversário terá o seu fim lá no inferno. Então, enquanto nós estamos lá no céu, a palavra de Deus está se cumprindo contra o diabo lá no inferno. Em todas as esferas, até lá no céu, estaremos dizendo para todo sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus está se cumprindo no céu. Então, mesmo depois que tudo se terminar, tudo se findar, a palavra de Deus continuará sendo válida, ela nunca perderá a sua validade. Podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Sim. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, cremos que Deus é o Criador da terra e céus. Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência. Seu conhecimento é ilimitado. Tem uma questão que eu vou te falar agora, que o criacionismo tem em comum com o evolucionismo. Tem uma coisa que eles têm em comum. Quais são? É a questão de que a religião não estava presente quando Deus criou o mundo, da mesma forma que a ciência também não estava presente quando aconteceu o Big Bang. Ou seja, tanto a ciência como a religião se baseiam
em uma questão de que eles não podem provar porque eles não estavam lá. Eles não estavam lá. Mas nós sabemos que pela palavra, que a palavra ela é fidedigna, a palavra não tem margem de erro, ela não tem sombra de variação. Nós sabemos pelo relato de Gênesis que foi Deus quem criou todas as coisas. Então isso é o que eles têm em comum, né? Que ambos, né, tanto a teoria do criacionismo quanto o evolucionismo, ou o Big Bang, ou a ciência de forma geral, eles não estavam presentes quando tudo se deu, né? Mas sim, a Bíblia, ela vai sempre, essa questão da ciência e a religião, ciência e a Bíblia, sim, nós podemos crer em ambos, porque, como eu já falei anteriormente, vou sempre falar sobre isso, que elas sempre andarão de acordo. A ciência, ela sempre acaba provando a Bíblia, mais cedo ou mais tarde, elas acabam acreditando na Bíblia, porque não tem como entrar em contradição agora. Existe uma questão interessante. Deus, porque Ele domina tudo, Ele pode quebrar a ciência, Ele pode fazer, por exemplo, nós sabemos que existe aí o movimento de rotação e translação, que eu não sou muito bom nesse negócio, já fui melhor. E independente das situações, o que aconteceu lá com Josué? Deus fez o universo parar, ou o sol parar, como você preferir entender. Então, ou seja, Deus quebrou ali, a questão ali da ciência ali foi a astronomia, né? Que é a ciência que estuda os astros, é diferente de astrologia. A astrologia, ela é pecado, mas a astronomia, ela é uma parte da ciência que estuda os astros. Então, inclusive, há um tempo atrás, a astronomia provou que, de fato, o relato de Josué é verídico. Realmente, a ciência provou que realmente aconteceu um tempo em que o Sol parou verdadeiramente e coincide com o tempo da época de Josué. Só para você ter um exemplo de que a ciência ela sempre vai provar a Bíblia, né? Tem a questão também que as pessoas dizem que a ciência diz que todas as pessoas vieram de um mesmo casal e possivelmente da África. Olha como são as coisas, né? Você observar direitinho, a ciência diz que o mundo veio de um único casal. Lembra Adão e Eva? O povo da África, lembra onde foi plantado o jardim? Em que localidade estava? Na África. Então a ciência, mais uma vez, ali provando ali a questão da Bíblia. Só para a gente ter uma noção de alguns exemplos. Por exemplo, você que é da parte feminina, por exemplo, porque nós homens temos pouco cabelo, né? Mas, não sei se for um absalão, né? Mas por que eu estou dizendo sobre o cabelo? Porque a mulher, ela tem esse cuidado com o cabelo, né? E no cabelo da mulher existe ouro, no do homem também. Mas no cabelo da mulher existe um pouquinho mais. E de onde veio o ouro? Vem da terra. O ser humano tem zinco, tem ferro, tem outras questões no corpo, né? Que o ouro, por exemplo, e todos eles têm uma coisa em comum. E o que é? Vem do solo. E o que a Bíblia diz? Que o homem foi feito do pó da terra. Ou seja, a ciência mais uma vez provando que a Bíblia estava correta, ou está correta. Então, sim, podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo. Agora, sabendo e vendo que quando a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, nós vamos sempre ficar com a palavra do Senhor. A leitura científica e bíblica. A Bíblia não é um tratado científico. Entretanto, nela, em especial no livro de Gênesis, encontramos a explicação para o princípio do universo da Terra, das pessoas, do pecado e do plano de salvação divino. Então, ali no Gênesis, que vai falar sobre a criação, temos aí um norte sobre a questão do princípio do universo, quem criou. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Tem a questão também sobre a questão do pecado, né? Que Adão e Eva pecaram lá no jardim, e também sobre a questão do plano da salvação, que está lá em Gênesis 3,15. Então vemos que se nós fizermos sempre uma leitura bíblica, sempre procurarmos conhecer a palavra do Senhor, nós certamente sempre teremos mais conhecimento da sua palavra e certamente poderemos confrontar a ciência quando esta vier nos confrontar. Então nós conseguimos defender a nossa fé com base na palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. A origem, um início absoluto. O criador dela é Deus. Ele criou cada molécula, átomo, cada pedacinho
do universo com um propósito, uma função. Tudo foi criado por Deus e há algumas questões, por exemplo, lá no seu travesseiro existem alguns ácaros, né? Inclusive, só para lembrar, é importante que você troque o seu travesseiro a cada, no máximo, 2 anos, não passe disso. Até porque, se você observar, se você tiver um travesseiro aí com mais de 2 anos, você vai ver que você tem certos problemas respiratórios, né? Você espirra muito e tal. Isso é por causa dos seus ácaros que estão lá no seu travesseiro. E você vê como ele é um ser tão minúsculo que nós não conseguimos ver a olho nu. E foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou os ácaros. E temos também a baleia azul, que é um ser que tem cerca de 30 metros de comprimento. É enorme. Foi Deus quem criou. Temos, por exemplo, a questão do Leviatã, né? Como diz lá em Jó, Salmos, Isaías também fala sobre o Leviatã. O que tudo indica seria um ser bem grande, talvez até maior do que a baleia azul, talvez, né? E foi Deus quem criou também. Então Deus cria tanto o pequeno ser quanto o grande ser. Aí você vê aqui sobre a questão de moléculas, um pedaço do universo com um certo propósito, um determinado propósito. Às vezes nós não sabemos, mas está ali o propósito da criação. Gosto também muito de falar sobre a questão das fossas das Marianas, que é um lugar que tem 11.134 metros de profundidade. Vamos aqui arredondar para 11 mil, porque existe alguma variação de 11 mil e um pouquinho, 11 mil para cá, 11 mil para lá. 11 mil, vamos travar aqui no redondo, né, gravar aqui. 11 mil metros de profundidade e existe vida lá. Deus botou um peixinho lá. Os cientistas dizem que não existe vida na escuridão, onde há escuridão absoluta. Mas lá nas fossas das Marianas, que a luz lá não existe, também existe vida. Por quê? Porque se Deus quiser, Ele também pode contrariar a ciência. Porque Deus conhece toda a ciência, mas a ciência não conhece a plenitude de Deus. A ciência não conhece o poder de Deus, mas Deus conhece toda a ciência. Portanto, o Senhor Ele faz da forma que Ele bem entender. Um acaso? O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido de um acaso. Também não surgiu da teoria chamada Big Bang. De fato, o acaso não conseguiria criar nada, porque o acaso não cria nada. Até hoje o acaso não cria. Tudo tem um propósito, tem uma dinâmica, tem uma situação envolvida. Não há como ser também a questão do Big Bang. Por que não? Aquilo que eu falei anteriormente, porque a explosão ela só serve para destruir e não para construir. E sobre a questão também da teoria da evolução, existem até umas questões de animais, alguns animais híbridos que falam, né? Que aquilo ali não é uma questão de evolução, é uma outra questão, é uma questão de variação e não de evolução, são completamente coisas distintas. Então também cai por terra essa questão também aí do evolucionismo. Deus e o acaso. Segundo Charles Coulson, as experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente na natureza. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o processo. E quem é esse ser? Deus. É o Deus Supremo, é o Deus da criação. Não tem como, de forma nenhuma. Entretanto, pessoas, né, que são céticos, né, entre outros, dizem que de maneira nenhuma foi Deus quem criou. Algumas pessoas dizem até que é estupidez acreditar que Deus criou todas as coisas. Só que não é verdade. Para ser estúpido na questão da criação, estúpido é quem fala que o mundo se deu sobre a grande explosão ou através do evolucionismo. A ciência moderna, por exemplo, começou lá no século XV. E a Bíblia já vem falando sobre as questões da ciência muito antes de Cristo. Então, quem é que está na frente? A Bíblia ou a ciência? Então, não há como argumentar. Deus é, de fato, o Criador de todas as coisas. Inclusive, você também também faz parte da criação do Senhor. É interessante também sobre a questão do acaso, quando alguém falar, por exemplo, que o mundo veio por acaso, é só você argumentar assim com ele. Então, você é obra do acaso. Então, tudo que você fizer é do acaso, não tem nenhum valor.
Acabou. Ninguém gosta de ser dito que veio do acaso, porque na bem da verdade, a nossa essência, nós sabemos lá no fundo que nós temos uma origem, que nós viemos de alguém, que existe um ser superior por trás de todas as coisas. Existe um ser, no caso o Senhor, né, o nosso Deus, ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Então todas as coisas estão patentes e nuas diante dele. Conclusão: não tenha medo ou vergonha de revelar sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. É verdade. Tem que ter muita fé para criar esse negócio de evolução aí. Que um ser se é outro ser, e que o homem veio do macaco, e não precisa nem da Bíblia para destruir esse argumento, não precisa nem da palavra. Basta fazermos uma pergunta simples. Se o homem veio do macaco, e eles falam que o mundo está sempre em evolução, estão sempre evoluindo, então se o mundo está sempre evoluindo, as espécies estão sempre evoluindo, por que o macaco não vira homem? É simples assim. E aí? Como é que a ciência vai explicar isso? Porque o macaco é um ser e o ser humano é outro ser. São completamente distintos, não são o mesmo. O homem não veio do macaco. Isso é teoria, vai saber lá de quem, né? Então, as pessoas creem que o homem veio do macaco. Tem que ter fé para crer nesse negócio, tem que ter muita fé para crer nesse negócio. Então, de fato, o homem, o universo e todas as coisas foi obra da criação do nosso Deus. Hora da revisão. Número 1. É um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conceitos, também corrigir e integrar conhecimentos já existentes. Número 2. Ela se ocupa dos conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente. Número 3. Deus, o Criador. Número 4. Copérnico. Número 5. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o processo. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue crendo que de fato foi o Senhor Criador de todas as coisas, que você é de fato obra do Criador. Existe um texto aqui muito interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Ou seja, você é semelhança do Senhor. Você é o melhor de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima da criação. Apesar de todas as coisas que o Senhor fez foram grandiosas, você é a coroa. Você é o melhor de Deus. É o que tem de especial em Deus é você. Agora, não faça disso uma desculpa, né, para você fazer o que você quiser. Porque da mesma forma que o Senhor nos tem como imagem e semelhança sua, o juízo dele contra nós também virá. Se nós não estivermos dentro da vontade dele, no centro da vontade dele, se nós verdadeiramente não obedecer a sua palavra, não ser obedientes a Deus, não aceitar a Cristo como Salvador, o juízo divino também contra nós virá. Lembra lá do dilúvio? As pessoas que estavam lá no dilúvio, na época do dilúvio, também era o melhor de Deus. E Deus destruiu todas as pessoas do mundo, matou todas as pessoas do mundo com o dilúvio, salvando somente Noé e sua família. Então não pense você, que por você ser o melhor de Deus, que Deus não entrará em juízo contra você se você não se acertar. Porque sim, o Senhor entrará em juízo contra você. Portanto, continue louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo e poderoso nome, para que você também venha assim agradecer a Ele por você ser de fato a coroa da criação. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!